professores que assinaram aí o abaixo-assinado contra a reforma da Previdência, se puder trazer aqui para a gente já estar colocando no envelope, e lembrar para quem for fazer atividade na regional, que tem até dia 30 de abril, tá, para estar enviando para a sede do Cinti, então, os abaixo-assinados. É isso, Alduir? Isso. Quem tiver folhas ainda por aí, por favor, repasse, porque tem um pessoal aqui que ainda não teve a oportunidade de assinar. E nós trouxemos 80 folhas, então é impossível que não tenham folhas circulando ainda por aí que tenham vaga para assinar o nome. Gostaria também de agradecer a presença da deputada estadual, nossa companheira Luciane Carminati, que mais uma vez comparece aqui à nossa Assembleia Estadual. E agora, então, nós vamos para o outro momento da nossa Assembleia, que é a análise de conjuntura. Eu queria destacar que as falas de análise de conjuntura também serão de 3 minutos e que nós vamos abrir aqui até 10 falas da análise de conjuntura. Então, as pessoas que queiram falar agora na análise de conjuntura, por favor, podem formar aqui uma fila. A Ilone vai pegar o nome das pessoas e depois as pessoas poderão sentar, só para nós configurarmos aqui a sequência das falas de análise de conjuntura. Então, por favor, as pessoas que participarão com falas para a formação aqui da sequência. O primeiro a falar, então, é o companheiro Paulo. Pediria ao Paulo, então, que subisse aqui para fazer, então, a nossa primeira fala de análise de conjuntura. Então, 3 minutos, Paulo, tá bem? Quando eu estiver concluindo, você precisa encerrar. Certo. Muito obrigado. Sou o professor Paulo, da Regional de Laguna, moro em Bituba. Eu falei com a Adorei, eu quero ser o primeiro, cara, que eu não tenho muita papas na língua para falar, então eu prefiro ler as coisas que as outras pessoas escrevem com mais raciocínio. Sou um professor em processo de aposentadoria. Eu acho que eu vou ficar com saudade disso aqui. Mas, em todos os casos, eu vou ser um pouquinho egoísta, depois que eu me aposentar. Vou pegar o restinho do dinheiro que eu tenho, e o restinho de saúde que me resta, e vou dar uma viajadinha. Mas o que eu quero ler para vocês, eu achei no jornal, naquelas linhas minúsculas que ninguém lê, mas eu achei interessante. Ayn Rand dizia: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências desta ignorância da realidade. Que nós, em 1.200 professores aqui, talvez, número máximo, estejamos preocupados com a realidade. Mas os outros 50 e tantos mil professores não estão preocupados com essa realidade. E as consequências disto serão nefastas. Outro cara que falou uma coisa legal foi o tal do Martin Niemöller, um pastor luterano de 1911, alemão. Ele falou o seguinte: primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, eu me calei. Depois, vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então, vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu me calei. Então, eles vieram buscar os católicos, e como eu era protestante, eu me calei. Então, quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar. Quem somos nós? Professores. Somos nós que teremos que eternamente protestar? Somos nós que teremos que eternamente calar? Podem ter certeza que não. Essa luta que eu e tantos outros amigos meus que já se foram, degladiaram por 29 anos, 6 meses, 46 dias e 2 horas, ela não vai acabar. Tchau.
Eu sou Elizabeth Bernardo, professora, às 40 horas em sala, coordenadora do Síndico Regional de São José. Então, o que eu venho dizer a vocês, e para lembrar, é que, assim, ataque à nossa categoria é imenso. A reforma da Previdência é um dos maiores ataques e um dos maiores genocídios que vai ser feito à nossa categoria. E a nós, mulheres. Nós, mulheres, vamos ter que trabalhar 10 anos a mais. O ACT vai ter que trabalhar 30 anos a mais, sendo o quê? Com um acréscimo de 6 anos a mais. Então, nós queremos dizer que nós temos que lutar, nós temos que ir às ruas, dizer não à reforma da Previdência e dizer não a qualquer tipo de ataque que nos estão fazendo. Outro ataque é a nós mulheres negras, ao nosso povo negro e ao genocídio negro que está acontecendo. Todos sabem e devem lembrar de todos os negros que foram assassinados no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Semana passada, no domingo, foram 80 tiros de fuzil. 80 tiros de fuzil não é brincadeira. 80 tiros de fuzil não é um engano. 80 tiros de fuzil não é uma abordagem. Não é uma abordagem a qualquer pessoa, e muito menos ao povo negro. Então, o que nós queremos, inclusive, tirar dessa Assembleia aqui é uma moção estadual, uma moção de repúdio, uma moção de apoio a toda a comunidade negra que está sendo afetada, que está sendo atacada diariamente nas ruas. Hoje foi o Evaldo, músico, é professor, porque é músico, músico ensina. Então, amanhã pode ser qualquer um de nós aqui. Então, nós queremos esse apoio, que seja uma moção de repúdio, e dizer que nós queremos dar um basta a esse genocídio. E dizer também que o secretário de Educação, ele está na nossa mira, porque o governo Moisés do PSL, ele quer parcelar o nosso salário. E nós vamos ter que ir às ruas, gente, e dizer não. Não a esse ataque à educação. Escola, a educação brasileira é filé. Eles querem terceirizar a nossa educação. E nós temos que dizer não. Então, quero o apoio de vocês, quero o apoio da estadual, Aldori. Nós queremos esse encaminhamento, uma moção de repúdio aos ataques a 80 tiros de fuzil no Rio de Janeiro. Obrigada. Eu sou o professor Cláudio Carioca, lá da Regional de Lages. Bom, depois do que a gente viu a colega do DIEESE colocar aqui, tá? Não resta dúvida, eu acho que já não restava, e nem deve restar dúvida para ninguém do que está sendo proposto por esse governo. Né? Um governo que se aproveitou de um projeto golpista de 2016, que se aproveitou de uma desinformação da população brasileira, entendeu? Um governo que também é golpista e que quer sucatear não só a educação brasileira, mas todos os direitos conquistados na Constituição de 88. Tudo começou no governo Temer, com a desvinculação, a desregulamentação, né, o congelamento dos gastos públicos. Ali começa o desmonte, a reforma trabalhista, e agora vem a reforma da Previdência. O problema é que não é só a Previdência, é toda a Seguridade Social. É a questão da Previdência, é a questão da assistência social, né, é tudo que entra no meio. Privatizar a Previdência Social é privatizar o maior direito que os trabalhadores tiveram. E não para por aí, porque o projeto de pacto federativo do Paulo Guedes, né, ele quer verdadeiramente privatizar a saúde, que é o outro ponto da Seguridade Social. O SUS universal, gratuito, em que você não precisa sequer trabalhar para ter direito. A grande opção é privatizar, porque o Bolsonaro, na eleição, na campanha, ele disse que pode sim privatizar o SUS. E privatizar a educação brasileira é o caminho, porque o Chile é o modelo para esse pessoal. O Chile é o modelo para o Paulo Guedes, porque quando dono e presidente do BTG Pactual, ele ganhou muito dinheiro com o sistema de capitalização. Ele provocou o maior número de suicídios que teve na terceira idade. E para quem não acredita, que converse com os trilhos de trem e de metrô do Chile, onde os velhinhos vão lá se atirar, porque depois de achar que tem direito à sua previdência, recebe uma cartinha dizendo que vai receber, como se fossem reais, $350 do governo, porque os bancos faliram. Essa é a realidade. Então, se alguém aqui acha que aumento salarial, que plano de cargos e salários passa com essa reforma da Previdência, está enganado. A nossa luta maior hoje em dia é contra a reforma da Previdência, porque a resposta
que o governo deu para o Sint, entendeu? Eles querem dizer o seguinte: nós não estamos para conciliação, nós não estamos para pacto. E a resposta que a categoria tem que dar para eles é o seguinte: nós também não queremos conciliação, é luta de classe. Nós vamos estar nas ruas, nós vamos estar ocupando cada espaço, lutando contra essa previdência e lutando pela dignidade da professora e do professor catarinense. E isso começa hoje, na saída, na caminhada lá na frente do Sint e até o INSS. Nós vamos demonstrar que essa categoria é guerreira, que tem coragem e que nós não temos medo de militar, de comandante Moisés, de ninguém. Vamos para as ruas lutar contra a reforma da Previdência. Esse tem que ser o norte da nossa luta nesse ano. Obrigado, contra a reforma da Previdência. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de fazer registro aqui do assédio moral, da pressão do governo, diretamente nas regiões, nos locais de trabalho, nas gerências. Existe um movimento que às vezes se ergue contra os trabalhadores e principalmente contra as lideranças de luta, que são mais identificadas comumente, através do que nós conhecemos e identificamos como ouvidoria. Só que essa ouvidoria, ela é tão fraca, ela é tão frágil, ela é tão insensata, insana nas suas abordagens, que ela toma de posse da nossa vida privada, da nossa caminhada, da nossa realidade, de certos professores. E recentemente eu fui, vamos dizer assim, participei fui vigiado. Montou-se uma comissão em cima da minha atuação profissional para saber como é que eu andava, para saber se o meu trabalho estava compatível com o bom andamento da escola, tendo em vista que eu era doutrinador até o ano passado. Eles não têm noção, eles captam um denuncismo sem personagens, sem nomes, e tomam material da nossa escola, levaram meus cadernos, levaram o caderno dos meus alunos, o meu material, meu planejamento, e me puseram a tornozeleira moral com a formação dessa comissão de vigilância que passou a frequentar a minha escola por pelo menos 2 meses desde o início do ano. Aí, recentemente, faz uns 5 dias, estiveram na minha escola para dizer: professor, encerrou-se o processo em cima do seu nome, porque o senhor não cometeu absolutamente nenhum erro. Porém, é um risco que nós todos corremos. Então, eu quero clamar aqui, aí eu vou ter que ver se isso em forma de moção, enfim, que o Sint encaminhe um documento que, como eu sei que já existe, essa campanha não é de hoje, né, contra esse tipo de pressão, que o governo saiba realizar e coloque gente com profissionais dentro da ouvidoria, para que não fique comprando erros. A nossa regional é uma das que mais processos contra professores teve por conta da gerência, das últimas gerências de educação que estiveram até o governo anterior. E não tem sinalização de que isso vai mudar muito. Então, isso é muito ruim para a nossa luta, é muito ruim para o trabalho, para o cotidiano, e que, se nós não pudermos mudar muito em todas as outras conjunturas, nesse cenário, pelo menos, de luta, que eles não façam esse tipo de pressão sem nexo, sem sentido. Você está sendo denunciado por nada. Eles compram o denuncismo por qualquer vírgula que você tem e você se vê como um bandido, e isso eu tenho certeza que nós não somos. Sou Daniel, regional de Floripa e São José. Gurizada, é assim, é chover no molhado, né? A gente discutir a importância do debate sobre a reforma da Previdência, né? Mas eu entendo, e as pessoas com quem eu converso, né, a gente entende que a gente precisa aprofundar esse debate. A gente sabe que tem as pautas corporativas, as pautas que dizem respeito, né, à categoria do magistério, o tempo que as mulheres vão trabalhar mais, por exemplo, no magistério. A gente sabe o estresse que é trabalhar no magistério, né? E o prejuízo que isso vai trazer para nós, né? Mas a gente entende que a reforma da Previdência ela é um processo que abre outros tipos de reforma e que a tendência é massacrar a classe trabalhadora, né?
junto com a reforma da Previdência, gente, vem, e aí são palavras do próprio Paulo Guedes, né? A desvinculação da receita, né? Que é o quê? Aqueles valores que hoje na Constituição estão garantidos de investimento na saúde, na educação e na assistência social, esses valores não vão ser mais obrigados a serem investidos nessas áreas, né? Isso significa, gurizada, que a gente não vai mais oferecer para a classe pobre, para a classe trabalhadora, para quem precisa de escola, de hospital, de assistência social, esses serviços. Isso é um massacre, isso é acabar com o trabalhador, né? Então, esse debate precisa ser aprofundado. Foi falado aqui na mesa, acho que até foi o Aldoir, que precisa trazer os professores para a gente debater a reforma da Previdência. Uma questão aí, eu acho que de método, né? Talvez seja necessário a gente levar a reforma, o debate da reforma, para dentro das escolas, gente. A nossa categoria hoje, eu acho que são 26 mil profissionais ainda, né? É só a gente olhar a Assembleia aqui e ver que nós não estamos bem representados. A gente sabe da dificuldade de sair da escola e frequentar uma Assembleia e qualquer outro movimento de organização dos trabalhadores, inclusive a tendência é essa desse governo, né? Eu acho que o sindicato tem que fazer um esforço de levar esse debate para dentro das escolas. Aí, como a gente vai fazer, até queria deixar como encaminhamento, né? Como a gente vai fazer, a gente vai ter que pensar, conversar com as regionais, né? No mais é isso, gurizada. Que bom que estamos aqui reunidos, né? E essa reforma não vai passar, gurizada. A gente vai lutar até o fim. Também gostaria de ressaltar aqui todos aqueles que já fizeram seus debates sobre a reforma da Previdência lá nas suas regionais. Eu conversei com alguns e a gente sabe que várias regionais já fizeram debate sobre a reforma da Previdência, fizeram seminário, outras fizeram debate nas escolas, outros preferiram fazer por município, mas nós estamos fazendo debate e nós temos que fazer. E aproveitar aquela fala também do Daniel, de que nós temos aí, no meu informe, a semana em defesa da educação pública e nós temos esse dia para a gente debater no Brasil todo a reforma da Previdência. Não vou entrar muito nesse detalhe da reforma, mas nós temos que fazer o debate e mais que o debate, nós temos que ir para a rua e isso tem que sair do magistério, porque só os trabalhadores de educação nós não vamos conseguir vencer essa batalha contra a reforma da Previdência. Nós temos que ir além disso, nós temos que mostrar para a população. E em vários lugares que eu estive, os professores estão dizendo, meu aluno, meu estudante já veio reclamar que ele vai perder lá o BPC. Vai ser R$400, o avô ou a avó vão perder. Então nós temos que furar essa bolha, como está aí, é moda falar isso, mas nós temos que ir além disso. E por que nós da educação somos mais atacados? Porque esse é um governo que tem um caráter conservador. E o conservadorismo hoje, apesar de estar brigando lá entre os liberais, que tem a questão da técnica, e os conservadores, que dominam a questão ideológica do governo, é justamente por isso que nós estamos sendo atacados. A educação, eles têm a educação como nós, aqueles que politizam. Eles sabem disso, sabem que nós fazemos o debate e sabem que nós fazemos o enfrentamento. E sabem que as maiores greves, não só no Brasil, mas aqui também em Santa Catarina, o maior opositor dos governos passados, e está declarado na imprensa, e não precisa a gente acreditar também, mas foi essa entidade, foi o Sint Santa Catarina que fez os maiores enfrentamentos com os governos anteriores, tanto Luiz Henrique quanto Colombo. Foi nós que fizemos as maiores greves desse estado e que enfrentamos esse governo. Os governos passados, e vamos fazer nesse também do Moisés, porque o Moisés não é diferente do Bolsonaro, gente. Não é diferente. Eles defendem a mesma coisa. Ou seja, cada vez menos a interferência do Estado na vida do cidadão. Para eles, o coletivo está em direitos individuais. Nós temos que começar a entender isso. E a partir disso nós temos que implementar a nossa luta. E por isso hoje nós temos que sair daqui e ir sim para uma passeata, para uma caminhada, para demonstrar nossa indignação. Porque não dá para ficar só lá na cozinha da escola tomando cafezinho e falando que está ruim, que nós não vamos nos aposentar. É necessário nos mobilizar.
e mobilizar a comunidade. E a oportunidade está aí. Nós temos abaixo-assinado, que não é só para pegar a assinatura, mas é para discutir com a população a sua situação, a situação da Previdência. E para concluir, não vamos permitir a privatização da educação, porque se nós permitirmos, a privatização da educação será privatizar a nossa vida, a vida do povo pobre. Saudações, companheiros. Eu sou Gabriel, da Regional de Criciúma, professor ACT do Sistema Prisional, sou da CSP com Lutas, e vim falar um pouco aqui da análise de conjuntura, destacando os elementos da conjuntura internacional também. Vivemos em tempos nebulosos, companheiros, e para isso a gente precisa entender que essa dinâmica é global. Os ataques, eles vêm de escala global. O capital tem uma única lógica: atacar os direitos dos trabalhadores em qualquer país. A gente está vendo isso na Europa, a gente está vendo isso na América Latina, uma crise profunda do sistema capitalista. E tudo isso vai refletir no regime, nas democracias, e inclusive vai sacudir governos. O governo Bolsonaro é um reflexo dessa crise econômica. É um governo que já entra em menos de 100 dias com muita contradição. É um governo que está acima do capital. É um governo que visa atacar o direito fundamental dos trabalhadores. A reforma da Previdência, o nosso salário, o nosso direito à dignidade. É isso que o governo Bolsonaro veio para nos atacar. Então, a gente precisa, nesse momento, entender que o nosso ataque, esses ataques são ataques a todo o conjunto da classe trabalhadora. E é aí que a gente precisa buscar a nossa unidade, independente das nossas diferenças aqui. É o momento de a gente propor unidade na luta, construir uma frente única, operária, que vai construir por baixo e vai derrubar todos esses ataques. A reforma da Previdência é só um abre-alas, gente. É só um abre-alas do que está por vir. A gente precisa cavar esse espaço e fazer a discussão nas nossas bases, no chão da escola, e entender que a reforma da Previdência é o primeiro projeto desse governo. Se a gente não derrubar, outros virão e virão de uma forma pior. É um governo ultraconservador, é um governo que pode alterar o regime e nos colocar numa situação muito pior. Por isso que a gente tem que valorizar os espaços de luta. Não há momento mais para traição. Esse momento agora é para construir o dia 24, é para construir o dia 1º de maio com luta, é construir a greve geral para parar esses ataques. E é só assim, barrando a reforma da Previdência e todos esses ataques, que a gente também vai mover a nossa categoria e vamos colocar o magistério na luta. É isso aí, companheirada. E o próximo a falar é a Alvete. Então, pessoal, já cumprimentei todas e todos. O que a gente está vivendo, eu acho que quando a gente vê 100 dias de desgoverno, e os colegas que antecederam, né, já falaram do que significa os 100 dias de Bolsonaro e 100 dias de governo do Estado, aqui a gente sente que ainda há um deslumbramento. O que você ouve? O pessoal está ainda sonhando e dizendo o que nós estamos fazendo e o que nós conseguimos. Então, não disseram ainda por que assumiram esse governo. Então, nós precisamos, como falou Vieira, é hoje estar indo na Secretaria da Educação, é hoje estar no INSS para fazer o nosso protesto contra a reforma da Previdência e contra a nossa pauta, em favor da nossa pauta de reivindicação do Estado, que nós precisamos garantir que não temos nenhum reajuste, não temos descompactação para 2019. Então, essa é a nossa tarefa fundamental de hoje. E aí, vocês viram que muitas e muitas regionais já estão discutindo nas escolas, na própria categoria de aposentados, de ativo, com os demais movimentos sociais, as demais organizações. Mas nós precisamos intensificar. Quem está aqui, não temos dúvida que tem clareza, que conseguiu compreender. Agora nós precisamos fazer os nossos colegas, os nossos 60 e poucos mil trabalhadores da educação, a fazer essa luta junto. E sair do magistério, como disse o Vieira. Nós temos que chamar os trabalhadores. Você ouve os trabalhadores dizendo, nós precisamos fazer essa reforma para o Brasil não afundar. E isso é fala, pessoal, comum,
quando no grupo sentado de pessoas conversando e fazendo esse tipo de fala. Nós precisamos trazê-los e fazer com que esse povo participe, entenda, vá para a rua junto e barre. Nós já barramos a reforma da Previdência no governo Temer. E como disse a Tamara hoje de manhã no Conselho, a educação foi protagonista. E nós precisamos ser novamente. Precisamos aqui, precisamos em Brasília, precisamos estar dizendo que nós não vamos aceitar. E que ela acaba com os direitos do trabalhador e acaba com os direitos de toda a população, que é praticamente 90% a 100% que seremos atingidos. Então, nós precisamos, no dia 24, que é o dia de mobilização em todo o Estado, para a preparação do dia da greve nacional, que a CNTE trouxe para nós esse dia como greve da educação, e também queremos que as demais centrais chamem para que nós possamos parar o Brasil, como fizemos em 28 de abril de 2017. Abril, né, Marta? Concluindo. De 2017. Então, pessoal, precisamos reagir, precisamos trazer nossos colegas e precisamos fazer os aposentados compreender que vamos ser atingidos tanto quanto até mais os da ativa. Porque o governo não terá mais obrigação de reajustar as nossas aposentadorias e nós podemos ir, sim, acabar com os nossos reajustes, a paridade e a proporcionalidade da maioria dos trabalhadores. Obrigada. Eu acho que a minha fala aqui, não vou ficar aqui dizendo o quanto ruim essa reforma é para a classe trabalhadora nesse país. Todo mundo vai sentir na pele e já está sentindo. Eu me lembro muito bem quando o advogado do Sint esteve em Criciúma, que ele atendeu a categoria, muita gente saiu lá do Sint passando mal, indo até para o hospital, por conta da reforma da Previdência. A gente sabia que a reforma da Previdência do Temer era ruim. Nós sabíamos disso e estávamos lutando contra ela. Mas a gente não sabia que ia ficar tão ruim como ficou. Nós estamos passando por um momento, e todo mundo que estava aqui, me sucedeu, falou a mesma coisa, eu não preciso dizer para vocês, que essa reforma acaba com todos os trabalhadores nesse país. Nós nunca mais vamos nos erguer como tal. Nós vamos morrer trabalhando, sim, principalmente os professores que já estão doentes. Imagina vocês, mais 10, mais 20 anos para cada um de nós. Eu estou aposentada. Mas eu sei quanto difícil foi eu ficar 28 anos numa sala de aula. E hoje, com tudo isso que está aí, com a conjuntura que está aí, é muito mais difícil hoje para quem está realmente na sala de aula. Os alunos são outros, os pais são outros, o governo é outro, e os ataques vêm direto para nós. E nós sentimos isso na pele, nós sentimos isso no nosso corpo, porque a categoria está doente. Ela está realmente doente, e nós vamos ficar mais doentes ainda. E aí eu quero dizer que quando nós tivemos no conselho em fevereiro, lá em Campos Novos, Conselho Deliberativo do Sint, eu disse, gente, nós precisamos encher o centro administrativo, aqui onde nós vamos fazer a assembleia. Nós temos que trazer a nossa categoria para a luta. Eu não sei o que é que acontece se a categoria não acordou, ou ela está realmente doente, por estar doente, ela não está conseguindo pensar. E aí, eu quero aqui dizer, e não estou aqui dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, mas quero agradecer. E aí eu nunca faço isso porque eu acho isso ruim, mas eu quero agradecer à Regional de Criciúma. Parabéns à Regional de Criciúma, que está aqui, que veio com 3 ônibus e um micro. Parabéns à Regional de Criciúma. A Regional de Criciúma é uma lutadora sempre, e vai estar sempre na luta, vocês podem esperar. Agora, infelizmente, eu vim fazer uma fala aqui que talvez eu vou ser vaiada, quem vai me ceder daqui vai bater em mim, né, Marta? Mas eu tenho coragem para dizer aquilo que eu penso. Eu tenho 28 anos em sala de aula, estou há um tempo aposentada, na luta sempre desse sindicato. Se tem uma coisa que eu faço é defender o Sint. Para mim, é a extensão da minha casa e da minha família, esse sindicato. Mas assim, gente, eu acho muito complicado, nós estamos numa luta agora da reforma da Previdência, com uma greve geral chamada para o dia 15 de maio pela CNTE, porque, infelizmente, a reforma da Previdência passou
na Comissão de Constituição e Justiça. Ela foi admitida. Eu não vou dizer aquela palavra lá ruim, porque é muito ruim de dizer. Eu enrolo minha língua para falar e já estou enrolada para falar. Agora, imagina. Então, eu fico muito preocupada, enquanto a gente tem uma luta tão grande aí, tão grande, e nós temos uma eleição do sindicato para junho. Eu queria que vocês refletissem. Eu queria que a estadual refletisse. Eu acho muito complicado, nessa hora de luta, nós temos que parar, e a gente tem que parar, para organizar uma eleição desse sindicato. A minha proposta está encerrando o tempo. A proposta que eu tenho aqui foi aprovada na Regional de Criciúma, com os 4 ônibus que estão aqui, tinha mais de 160 pessoas na nossa Assembleia, que a eleição que nós temos uma bandeira de luta agora, todos nós. Diferentemente, se nós não fizermos essa luta, nós não vamos ter sindicato depois dessa reforma. Pensem bem, nós não vamos ter o nosso sindicato depois da reforma da Previdência. Minha sugestão, a minha proposta aqui, é que a gente passe essa eleição do nosso sindicato, que é para junho, que nós vamos estar no turbilhão da reforma da Previdência para o 2º semestre. Para que a gente possa se dedicar à executiva, às regionais, nós, trabalhadores em educação desse Estado, realmente contra a reforma da Previdência. Que a gente possa ter gás para estar fazendo isso. Esse é o momento de a gente dizer o quanto que a gente realmente está preocupado com a reforma da Previdência. Então, a minha proposta é essa e obrigado. Quero dizer que eu estou muito otimista com todo o processo de mobilização que nós já construímos este ano e a perspectiva de construção do processo de mobilização. Quando terminou as eleições no ano passado, eu avaliava que nós iríamos demorar muito mais tempo para levantar a cabeça. Eu avaliava isso. No entanto, 100 dias de governo, nós já fizemos um 8 de março com grandes mobilizações. Nós já fizemos um Dia Nacional de Mobilização no dia 22. Nós já temos um outro de mobilização, nós já temos uma greve nacional de educação agendada. Por isso que eu estou otimista. E por isso que nós aqui temos uma grande tarefa. Eu não vou entrar aqui no detalhe da reforma da Previdência, porque tem inúmeros materiais, inúmeras pessoas falaram, mas só para dizer uma coisa, nós professores, especialmente nós mulheres professoras, somos as mais atacadas. Por isso que, mais uma vez, nós estamos tomando a dianteira deste processo de mobilização. E nós temos esta responsabilidade. Agora, nós temos um probleminha a resolver. Nós temos um problema a resolver. Por que nós temos um problema a resolver? Porque a nossa categoria elegeu governador Moisés, elegeu o Bolsonaro. Então, nós estamos com uma categoria a grande maioria, meu querido, não estou dizendo que todos aqui votaram. É uma categoria, se não um governador que ganhou com 71%, ali tem muito voto da educação. Agora, é uma categoria que está envergonhada. É uma categoria que está envergonhada nas escolas. E nós precisamos saber dialogar da vergonha que ela está sentindo, porque ela votou nesses caras. Ela está decepcionada, porque não esperava que uma proposta viesse atingi-la tão drasticamente. A mulher trabalhar 10 anos a mais e ainda não ter direito à remuneração integral, gente, isso é um tapa na cara, muito bem dado. E é por isso que ela está envergonhada. E é por isso que quem está aqui tem a tarefa de ir para as escolas e trazer esse pessoal que está envergonhado. Dar um abraço, dizer, venha companheiro, venha companheira, precisamos de todo nessa luta. E as eleições do CIT, Janete, e as eleições do CIT vão ajudar todo esse processo de mobilização. Nada mais oportuno da gente fazer campanha,
Temos unidade aqui no eixo contra a reforma da Previdência. Não é só da Executivo Estadual hoje a responsabilidade de mobilizar. Todas as chapas que vão disputar, vão para a escola, vão pedir voto e vão dizer, vão construir a luta da reforma da Previdência. Por isso, tem que manter as eleições, porque elas vão potencializar a nossa luta. Obrigada. Então, agora, nós vamos para o último ponto da nossa Assembleia, que são os encaminhamentos. Então, eu peço muita atenção, porque é agora que nós vamos colocar em apreciação aqui, né, os encaminhamentos desta Assembleia. Nas falas da análise de conjuntura, nós não vimos ser acrescentado pontos de proposições para além do que haviam sido feitas já no Conselho Deliberativo. Então, eu vou aqui ler um a um dos pontos que eu já li no informe, e se alguém tiver alguma contrariedade a um desses pontos, peça destaque e a gente vota em separado. Senão a gente vai votar no conjunto das proposições que eu vou ler aqui, tá bem? Então eu vou ler pausadamente cada uma das proposições para que a pessoa possa ter oportunidade de manifestar contrariedade à proposta, certo? Então o primeiro ponto, proposta de encaminhamento, alteração da data das eleições do Sínti de Santa Catarina para os dias 11 e 12 de 6 de 2019. Tem alguma proposição em contrário? Tem a questão, então, aqui da proposta da Janete, que a gente deixa para encaminhar para o final. Pode ser? Ok. Fazer denúncia na Comissão de Ética da Alesc com pedido de cassação do mandato por quebra de decoro do deputado Gessé Lopes e Ana Carolina Campagnolo. Outro ponto, estudo jurídico. Calma, pessoal, se não tem ninguém contra, não precisa votar ainda. Estudo jurídico para a cobrança de multa diária do governo pela não retirada das faltas e descumprimento da Lei 716/2018. Pessoal, não se manifeste se tem contrariedade, porque senão eu tenho dificuldade aqui de identificar, tá bem? Se alguém for contra o que eu ler aqui, se manifeste, senão não se manifeste por enquanto. Continuar a campanha e mobilização para a cobrança de nossa pauta salarial do governo do Estado. Fazer a discussão e trazer toda a comunidade escolar para o debate sobre a reforma da Previdência e organizar juntamente com demais sindicatos e organizações e centrais sindicais a luta contra a reforma, especialmente os atos de 24/4 e greve geral dos trabalhadores e das trabalhadoras do dia 15/5. Nos atos do dia 24/4, dia de mobilização contra a reforma da Previdência, realizar coleta de assinaturas no abaixo-assinado, debate nas escolas, seminários e uma atividade de rua no final da manhã ou tarde. No dia 15/5, greve nacional da educação com paralisação contra a reforma da Previdência e atos nos locais de residência dos deputados federais e senadores. Caso as centrais sindicais mudem a data do mês de maio, será aderido a esta nova data. Ida a Brasília para cobrar dos deputados federais e senadores de Santa Catarina que se posicionem contra a reforma da Previdência quando chamado pelas centrais sindicais ou pela CNTE. Fazer adesivos para carro e camisetas contra a reforma da Previdência para utilização da categoria. Realização de ato no final da Assembleia em frente à sede e depois à sede do INSS.
solicitar à Fundação Catarinense de Educação Especial que envie uma normativa sobre o acompanhamento dos professores e professoras em sala de aula, nas aulas de educação física, artes e informática, conforme acordo em reunião com a presidência da Fundação Catarinense de Educação. E, por último, o calendário. De dia 22 a 29 do 4, a Semana em Defesa da Educação Pública. No dia 24 do 4, dia de luta contra a reforma da Previdência. No dia 1º do 5, dia do trabalhador e luta contra a reforma da Previdência. No dia 15 do 5, dia de greve nacional da educação contra a reforma da Previdência. Certo. Tem um destaque sobre o último ponto do dia 15 do 4. Ok. Então, por favor, nós vamos analisar, não há outra contrariedade, não temos outro destaque, então nós vamos passar para discutir esse ponto. Apresente a contrariedade, então, por favor, Cristiano. Com relação ao dia 24, Cristiano, primeiramente, apresentar Cristiano, coordenador da Regional de Itajaí. A proposta do dia 24 é que seja um dia de paralisação estadual. Vários estados vão parar nessa semana, São Paulo, Mato Grosso, outros estados também irão parar, Minas Gerais. Então, a proposta é que a gente também paralise, que é para não dar chance para o governo aprovar essa reforma da Previdência. Então, uma continuidade da luta é que a gente pare também dia 24 para fortalecer a greve geral de dia 15 de maio. Inclusive, uma pressão, né, da educação para que as centrais chamem e mobilizem pela greve geral com indicativo para 15 de maio. Ok. Nós vamos ouvir a Marta e vamos votar. Que bom seria se nós tivéssemos condições de paralisar no dia 24 de abril e depois no dia 15 de maio. Mas eu creio que essa não é a nossa realidade. Por isso que o dia 24, dentro da Semana em Defesa da Educação Pública, nós construímos na CNTE o dia 24 como mobilização nacional. Alguns estados aliaram a pauta local da sua campanha salarial com a luta da reforma da Previdência. Mato Grosso vai paralisar no dia 24, São Paulo vai ser no dia 26, o Paraná vai ser no dia 29, mas porque aliaram a pauta local, não só pela reforma da Previdência. Por isso que eu acho que para nós aqui, o mais sensato nesse processo de construção da greve nacional do dia 15 de março, é melhor a gente sair daqui com um dia de greve, que é no dia 15 de maio. E no dia 24, manter a mobilização, discussão nas escolas, faça alguma atividade de rua após o recreio da manhã ou da tarde, coleta assinaturas, que é esse processo de construção e de movimento para a gente chegar ao dia 15 e fazer um grande dia estadual de greve. Nós temos duas proposições, nós vamos proceder à votação. Proposta número 1, defendida pelo Cristiano, que seja um dia de paralisação, o dia 24. Proposta número 2, da Marta, que seja um dia de mobilização, o dia 24. Então, aqueles e aquelas que são favoráveis à proposta do Cristiano, que seja um dia de paralisação, levante, por favor, o seu cartão. Obrigado. Podem baixar. Aqueles e aquelas que consideram que deve ser um dia de mobilização, conforme defendido pela Marta, por favor, levantem o seu... Ok, obrigado. As abstenções, eu explico, calma. As abstenções. Ok, obrigado. Então, ficou mantido, conforme o Conselho havia proposto, que será um dia de mobilização. O que isso significa? Que nas escolas... Aqui tem as proposições, foi apresentadas as proposições aqui, que nós vamos fazer, né? Chamar a comunidade para debate nas escolas, fazer o preenchimento do abaixo-assinado, o encaminhamento desse abaixo-assinado em toda a comunidade escolar, que nós vamos fazer o debate, né? Dia de mobilização contra a reforma da Previdência, realizar coleta de assinaturas do abaixo-assinado, debate nas escolas, seminários e uma atividade de rua, no final da manhã ou da tarde.
tarde. Nós não vamos parar aquele dia, mas é muito importante que a gente faça a manifestação de rua, né, naquele dia também em todos os municípios onde nós tenhamos condições, certo? Nós temos mais um encaminhamento que assim, nós temos mais já está aqui. Então, teve uma nova proposta, além daquelas enviadas pelo Conselho Deliberativo, encaminhada pelo Misael, que é solicitar a ouvidoria do Estado que utilize critérios mais coerentes e técnicos nas análises das denúncias recebidas, que busque orientação jurídica sobre mediação e conciliação, não encaminhando tudo para a GERED ou direto à Conjur, certo? Então, é um encaminhamento que nós faríamos à ouvidoria do Estado, para que ela atuasse de uma forma mais técnica, né, e mais criteriosa, para que nós não tivéssemos essa grande leva de processos, né, contra os nossos colegas. Isso é uma realidade, nós estamos tendo assim, a ouvidoria está coletando as denúncias e está encaminhando para encaminhamento de processo administrativo. Então, eu acho coerente. Agora eu consulto, tem alguém que é contrário a essa proposição? Ok? Não tendo ninguém contrário, nós vamos para aquela questão sobre a eleição do Síndico. E na sequência aí, as moções vai ser o último ponto da nossa Assembleia. Sobre essa proposta aqui apresentada pela Janete, como foi aprovado na Assembleia de Criciúma, nós já também fizemos um pedido de análise do nosso departamento jurídico, Janete. E eu vou ler aqui a análise do departamento jurídico com relação a esse ponto, para que depois a gente possa encaminhar, tendo em vista essa análise. Diz a análise: o Estatuto do Síndico de Santa Catarina é rigoroso ao estabelecer a duração do mandato da diretoria. O artigo 61, as eleições gerais compreendem a eleição da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, da Coordenação Regional e dos Conselheiros Estaduais. Parágrafo 1º, as eleições gerais serão realizadas simultaneamente na mesma data a cada 3 anos, por voto direto e secreto em todo o Estado. Portanto, por determinação estatutária, o limite para cada mandato da diretoria executiva do SINT é de 3 anos, delimitado pela periodicidade das eleições, consoante os parágrafos 1º e 2º do artigo 61 do Estatuto Social. Importante destacar que a atribuição do Conselho Deliberativo limita-se à aprovação da data de realização das eleições, observando o artigo 61 do Estatuto, bem como o regimento das eleições. O artigo 62, a realização das eleições gerais é aprovada pelo Conselho Deliberativo, bem como o seu regimento, respeitado o prazo mínimo de 45 dias antecedentes da realização da mesma. O regimento das eleições gerais estabelecerá os demais prazos para a inscrição das chapas e de candidatos e de conselheiros e as condições necessárias para a organização e a realização das eleições gerais. E a Comissão Eleitoral Regional será eleita pelo Conselho de Representantes Regional. De acordo com o Estatuto do Sindicato, as eleições da nova diretoria executiva têm que ocorrer antes do encerramento do mandato da atual, sob pena de ocorrer o fenômeno da vacância, situação que o SINT ficaria sem representante legalmente constituídos. Lembro que o Estatuto Social não contém previsão de prorrogação de mandato. Por consequência, o adiamento da data das eleições, hipótese que somente poderia ser admitida com a alteração dos seus dispositivos. Importante destacar que qualquer dispositivo do Estatuto Social poderá ser modificado por meio de congresso da entidade, de acordo com o artigo 21, 3º do Estatuto. Portanto, para que uma
a data da eleição fosse alterada, ou seja, que o mandato fosse estendido, isso só teria validade se nós chamássemos um novo congresso do sindicato e esse congresso apontasse para isso. Portanto, a diretoria do sindicato fez análise disso e, com base na orientação jurídica, nós consideramos que não há viabilidade para a alteração do término do mandato. Não há como estender esse mandato para que uma eleição seja feita no segundo semestre. Independente disso, nós vamos colocar em votação a proposição democraticamente, porque depois a diretoria terá que fazer os encaminhamentos. Mas com base no estatuto, nós estamos dizendo que não há viabilidade para isso, certo? Então, a proposta número 1 é a da Janete, que propõe que a eleição seja feita, que a eleição do sindicato seja apenas para o segundo semestre desse ano. E a proposta número 2 é manter o processo eleitoral já em curso, certo? Então, aqueles e aquelas que aprovam a proposta da professora Janete de nós prorrogarmos o mandato do sindicato até o segundo semestre, por favor, se manifestem levantando seu cartão. Obrigado. Podem abaixar. Aqueles e aquelas que consideram que se deve manter o que prevê o estatuto e que as eleições devem ser mantidas conforme já convocadas, levantam o seu cartão. Ok? Então, por ampla maioria, está mantida a eleição conforme está previsto no regimento eleitoral e no nosso estatuto. Abstenções. Desculpem, abstenções. Então, com algumas abstenções está mantida, então, a eleição. Agora, então, pessoal, nós vamos para as moções. Nós temos 2 moções para serem aprovadas pela nossa Assembleia. A primeira é a do professor Alex. E eu gostaria de atenção, pessoal. É uma moção aqui de um companheiro nosso, e acho importante que a gente possa votar tendo conhecimento do texto desta moção, certo? O companheiro Alex nos encaminhou aqui o texto. Moção de repúdio. Por favor, atenção. Repudiamos a ação do deputado Gessé Lopes. Silêncio, por favor, para a moção. Moção do companheiro Alex, por favor. Repudiamos a ação do deputado Gessé Lopes por usar de sua influência política. Me desculpem aos companheiros, respeito a moção do companheiro Alex. Por favor. A democracia precisa ser mantida. Nós colocamos em aprovação. Por favor. Silêncio. Pessoal, não há para que nós aqui nos estressarmos. A democracia está mantida e eu gostaria de ler a moção do companheiro Alex. Repudiamos a ação do deputado Gessé Lopes por usar de sua influência política para difamar e macular a imagem do professor Alex Borges, Alano, nas redes sociais, via Facebook. A Constituição protege a livre expressão, vedado o anonimato, bem como a liberdade de processo, ensino-aprendizagem. O referido deputado regride ao tempo da caça às bruxas, quando mulheres inocentes eram condenadas sem ao menos serem ouvidas, com acusações infundadas, carregadas de intenções escusas. Do mesmo modo, os difamadores não se limitam a mostrar a camiseta, mas expõem
na mesma postagem material sindical dos professores, como se tivessem sido entregues aos alunos. Além disso, estendem os impropérios a toda a escola, a todos os professores e ao Cinti. Portanto, encaminhamos esta moção para que tenhamos em conta os problemas desta publicação. O uso não autorizado de imagem do professor e da escola, distorção dos fatos, uma vez que os materiais fotografados vêm do sindicato para os professores e não para os alunos, agir como se ainda tivessem em campanha, ignorando ou usando de má fé o poder que a sua palavra tem em rede social, impor aos alunos um pensamento único, o do governo, impedindo o contraponto de quem vê sendo boicotados seus direitos. Então, este é a moção de repúdio do companheiro Alex. Eu gostaria de pôr em aprovação aqui na nossa Assembleia. Portanto, aqueles e aquelas que são favoráveis à moção do professor Alex, por favor, se manifestem levantando o seu cartão. Ok, obrigado. Os contrários? As abstenções? Então, apenas com uma abstenção, nós aprovamos aqui a moção do professor Alex. A outra moção da professora Elizabeth, aqui da Regional de São José. Vou ler a moção. Os trabalhadores em educação do Estado de Santa Catarina repudiam veementemente o assassinato do músico Evaldo dos Santos, 51 anos, em Guadalupe, Vila Militar do Rio de Janeiro, que teve seu carro alvejado por 80 tiros por parte do Exército, no último domingo, dia 7/4 de 2019. É preciso dar um basta ao racismo e ao extermínio da população negra por parte das forças policiais. Exigimos a prisão imediata e prisão dos responsáveis por mais este bárbaro crime negociado, este crime genocida à população negra. Coloco em aprovação, apreciação, então, a moção da professora Elizabeth. Aqueles e aquelas favoráveis, levante seu cartão. Obrigado. Os contrários? Obrigado. Abstenções? Então, com apenas um voto em contrário, nós aprovamos a moção da professora Elizabeth. Então, pessoal, concluído esses pontos, nós agora nos encaminhamos para o ato que nós temos encaminhado. Então, do lado... Desculpa? Ah, desculpa, Alex. Não, eu cortei também. Mas a questão do jurídico, de entrar com uma ação jurídica contra o deputado. Sim, vai ser a denúncia no Conselho. Ah, desculpa, é verdade. Certo, pessoal, o professor Alex está lembrando, nos passou aqui, é fato, ele mencionou esse encaminhamento de que o Cinti, defenda, ou seja, que o Cinti encaminhe uma ação judicial contra o deputado Gessé Lopes e que o Cinti, então, providencie o advogado, certo? Alguém em contrário? Ok. Beleza, então, também consideramos aprovado este encaminhamento. Desculpa, o que é? Anunciar aqui os ganhadores do livro do professor, que ele, então, procedeu aqui o sorteio. Eu vou passar para que ele leia aqui, eu não estou conseguindo. O professor Igor Neves e o professor Cristiano Florencio. Então, os dois foram os ganhadores dos nossos livros aqui sorteados. Muito obrigado a todos que colaboraram. Pessoal,
Só para, talvez aqui, nós não conseguimos passar um informe tão completo, até por questão do tempo, e faltou isso. Com relação aos segundo professores, nós tivemos audiência, então, dos setores mais, da parte educacional e de setores, e essa questão foi tratada, tá? Então, o anúncio da sede é que eles vão fazer o edital para o segundo professor para 2020, e que, inclusive, também estará, o síndico poderá participar opinando nesse edital, certo? E, além disso, nós seguimos na luta pela regulamentação, né, do segundo professor, conforme, inclusive, já foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa e que não foi sancionada pelo governador, tá bem? Então, agora eu gostaria de encerrar a nossa Assembleia e convidar a todos e a todas a participar do ato. O caminhão do som já está do lado de fora, então vamos à luta.